Boa noite, gente. Boa noite, galera. Tô prometendo essa live sobre a morte dos policiais. E na verdade, quando eu prometi, ainda não tinha ocorrido a morte de número 63. Infelizmente aconteceu e pelo jeito continuarão acontecendo tantas outras. Muito bem, muito boa noite para todo mundo que está chegando aí na live. Essa live de hoje é uma live de um assunto meio, como for dizer assim, um assunto meio, pesadão, um assunto pesado, um assunto que aqui no Ceará foram seis aí no Ceará, pois é, em 20 dias, caramba. Aqui morrem, quer dizer, a cada 3 dias morre um, pela contabilidade. Enfim, tá difícil, né, meu amor? Tá bastante difícil conviver com essa situação aqui no Rio de Janeiro, cada vez mais invadido pela violência, cada vez mais tomado pela violência. Não, isso eu não acredito, não. Esse negócio de, por Deus que eu não acredito. Terroristas nós já temos os nossos, não precisamos importar terrorista na mim. Pode acreditar que nós não temos necessidade, infelizmente, sabe? Porque a questão aqui está complicada. Mas vamos tratar dessa questão sob o aspecto do direito penal. Meu amor, Felipe, eu prefiro acreditar que não, né? Inclusive, Felipe, e a galera toda, eu tô aqui hoje, tô super feliz, porque eu tô feliz vivendo assim como vou explicar, um drama ao mesmo tempo, por conta de um pedido feito por um primo. Eu vou receber na minha casa, né? Vou hospedar em minha casa com todo carinho a sobrinha de uma grande amiga galesa do meu primo. Meu primo mora em Londres já há muitos anos e essa menina, ela é, como a gente chama mesmo, voluntária nas Olimpíadas e ela é apaixonada pelo Brasil. E então ela está vindo para o Rio de Janeiro e eu disse para meu primo que não aceitaria, que falou, não, porque nós temos aí uma amiga, será que você podia ver um lugar, ajudá-la a achar um lugar aí? Eu falei, não, para ajudar não, ela já achou o lugar, vai ficar na minha casa. Conversei aqui com o marido, com as crianças e ela vai ficar na minha casa e ela é apaixonada pelo Rio de Janeiro. Eu não tenho direito de, quando essa moça chegar aqui no Rio de Janeiro, dizer para ela, o que tu veio fazer aqui? Isso aqui é um horror. Eu não tenho esse direito. Eu vou ter que deixar essa moça sair daqui com a melhor impressão possível. E vai ser uma missão difícil, uma missão dura, uma missão quase impossível. Mas se Deus quiser, olha o escrito de Jesus, eu vou fazer. Olha aqui, muito engraçado, né? Vamos lá, abrir ali a porta, o mosquito entra. Aqui em casa, aqui é um bairro que tem muito mato, muita coisa, né? E aí acontece. Mas vamos lá. Então, gente, Rafa do meu coração, um beijo pra você, Rafa. Vamos então fazer aí a tipificação da conduta dessas pessoas que têm aí ceifado a vítima. Leva a GNT no recreio. É verdade, meu amor. Aqui no recreio, mosquito, eu vou te falar, meu bem. Só Deus e Deus e o negócio o tempo todo. Se deixar a porta aberta um pouquinho, eles invadem. Mas olha só, gente, vamos lá. Falando aí, tipificando a conduta dessas pessoas que vêm ceifando a vida de policiais no Rio de Janeiro. Vejam, um policial, ele pode morrer das mais variadas formas. Vamos deixar claro. Eu posso ter morte de um policial, independente do fato de ser um policial. Eu posso ter morte de um policial pelo fato de ser um policial. Eu posso ter morte de um policial, desculpem, pelo fato de estar envolvido, por exemplo, ou por ocasião de um assalto. Então eu quero dar, assim, algumas diferentes situações para nós falarmos sobre essas mortes, tá ok? Então, vamos lá. Só nas mãos de Deus, mais ninguém. Só nas mãos de Deus aqui. Vamos lá, gente. Vamos imaginar o seguinte, que um policial morra porque ele se envolveu em alguma situação paralela. Viu o mosquito, Marcelo? É verdade, Marcelo. Ele se envolveu numa situação paralela, tá certo? Eu abri a porta aqui, gente, por causa da internet. A minha internet hoje não tá legal. E aí
eu tive que abrir a porta. Abri a porta, já era, amigo. Abriu a porta, o mosquito toma. Já tem, olha que só tem um, só tem esse aqui ainda tá bom, mas vamos lá. Então, como eu estava dizendo a vocês, ele se envolveu numa situação paralela, ele tem uma atividade paralela, se envolveu numa situação paralela, por exemplo, se envolveu com política, ou se envolveu numa briga de vizinhos, enfim. E nessa circunstância foi morto. Bem, nesse caso, o que nós vamos ter é um homicídio. Um homicídio que terá lá as suas qualificadoras, como qualquer homicídio pode ser qualificado, mas não se aplicará aquela qualificadora pelo fato de ser policial. Porque não é sempre que se mata um policial que se tem a qualificadora que hoje nós temos acrescentada ao Código Penal por aquela lei de 2015, tá certo? Então eu posso ter uma qualificadora, pode ser um motivo torpe, pode ser um motivo fútil, pode ser também sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, pode ser mas um homicídio como seria um outro homicídio qualquer, tá certo? Não vai entrar aquela qualificadora de quando se mata um policial em razão de ser policial, porque não é esse caso de que nós estamos tratando nesse primeiro momento. Repito, ele morreu como morreria uma pessoa qualquer por uma outra situação qualquer paralela ao fato de ser policial. Muito bem. Mas um policial, ele pode, por exemplo, morrer durante uma incursão. Ele pode morrer durante uma incursão em que ele esteja trabalhando como policial, né? Em que ele esteja ali, por exemplo, combatendo o tráfico de drogas, que ele esteja combatendo o roubo, que ele esteja combatendo o crime. E aí ele, por exemplo, ao tentar efetuar a prisão de alguém, ao tentar capturar alguém, é morto. Eu quero lembrar uma coisa para vocês. Eu quero lembrar que no Código Penal nós temos descrito o crime de resistência. O que é? Muito obrigada, querido. Muito obrigada, Marcinha. Olha só, nós temos o crime de resistência. A resistência está definida no artigo 329 do Código Penal. E o que é a resistência? A resistência é a oposição mediante violência ou ameaça à prática de um ato legal, não é isso? A oposição mediante violência ou ameaça à prática de um ato legal de funcionário público competente para realizar aquele ato. Então, se um policial vai prender e alguém se opõe à prática do ato do policial, atirando contra o policial, esse alguém está praticando o crime de resistência descrito no artigo 329. Ah, professora, mas esse alguém, ao praticar a resistência, pode matar o policial. Atirando e matando o policial, nessas circunstâncias, por que crime deverá responder? O homicídio fica absorvido? Ou o homicídio absorve a resistência? Não, em absoluto. O homicídio nem fica absorvido, nem absorve a resistência, certo? Se você olhar no artigo 329, se você olhar mais precisamente para o parágrafo 2º do artigo 329, você vai verificar, não, eu não sou policial, você vai verificar que quando se tratar de não absorve não, meu amor. Olha só, Emanuel, você vai abrir agora aí para mim, meu amor, o artigo 329, no parágrafo 2º do Código Penal. Se você abrir aí o artigo 329, parágrafo 2º do Código Penal, você vai verificar que a lei penal diz que, na hipótese da resistência ser praticada com violência, aplicar-se-ão, além das penas do crime de resistência, também as penas correspondentes à violência. Então, se ele, por exemplo, se o agente, por exemplo, mata o policial resistindo a uma prisão, ele responde pela pena da resistência, sem prejuízo da pena do homicídio, que é o crime correspondente à violência, ok? Caso ele tivesse matado, querendo matar o policial, um homicídio doloso, certinho? Agora, veja, óbvio que nesse caso ele tem que saber da qualidade da vítima. Nessa hipótese, haverá a qualificadora do fato de ter matado um policial, não é? O crime foi praticado contra policial em razão de sua função ou policial no exercício da sua atividade.
Então, ali vai incidir aquela qualificadora trazida pela lei de 2015. Não tem consunção, não tem. E não é aumento de pena, isso é qualificadora, tá ok? Isso é a qualificadora, então repito, se a pessoa resistindo a uma prisão mata um policial, responde pelo crime de resistência no 329 e nos termos do artigo 329, parágrafo 2º, também pelo crime correspondente à violência e, nesse caso, um homicídio doloso, porque a pessoa quis matar o policial para resistir. Então, eu tenho os dois crimes, não tem consunção, não tem absorção de crime por outro. Estou explicando isso aqui no 329, parágrafo 2º. Agora, também pode acontecer, e isso tem acontecido muito aqui no Rio de Janeiro, e lembrar que esse crime é um homicídio qualificado e, portanto, esse crime é um crime hediondo, tratado na lei dos crimes hediondos como crime hediondos, tá ok? Óbvio, se ele mata um policial pelo fato do policial ser um policial, ele vai responder pelo crime qualificado, tá ok? Agora, vamos lá. Esse crime, óbvio, esse homicídio, tanto com dolo direto quanto dolo eventual, na hipótese lá da resistência. Perfeito. Agora vamos lá. Vamos agora imaginar uma outra situação que tem acontecido muito por aqui. É o policial que morre durante assalto. Ah, gente, quando se mata um policial durante um assalto, qual é o crime que se está praticando? Porque será que isso é necessariamente um latrocínio? Ou não, não é um latrocínio? Entenderam ou não? Prestem a... matar é crime hediondo quando o homicídio for um homicídio qualificado. E não, nem sempre em que num roubo há uma morte se tem um latrocínio. E essa que é a parte que muitas pessoas confundem. Deixe-me explicar uma coisa para vocês. O que é o guarda municipal? Ele pode sim, porque o guarda municipal, preste atenção, quando você tem hoje a qualificadora do crime ser praticado contra policial, é contra todas as pessoas, por exemplo, que estão no artigo 144 da Constituição. E no artigo 144 da Constituição, salvo melhor juízo no parágrafo 8º, está contemplada a guarda municipal. Tá ok? Então, se ele morre pelo fato de ser guarda municipal, sim, tá joia? Mas vamos voltar aqui para o roubo com morte. Quando a gente fala do latrocínio, nem todo roubo com morte é latrocínio. Que isso, professora? Nem todo roubo com morte é latrocínio. Ela ficou louca. Não, nem todo roubo com morte é latrocínio. Me explica então, professora. Vou explicar. Preste atenção para uma coisa. Se você olhar lá para o crime de latrocínio, no artigo 157, parágrafo 2º, você vai verificar que o latrocínio é um roubo de cuja violência resulta a morte. Então, primeiro, para ser latrocínio, a morte tem que derivar de violência. A morte não pode, por exemplo, resultar de uma grave ameaça. Ela tem que resultar de violência. E violência usada para o roubo. O que é a violência usada para o roubo? É a violência usada para subtrair o bem, é a violência usada para garantir a detenção da coisa subtraída, é a violência usada para garantir a impunidade pela subtração. Então, se para subtrair um bem você usa violência e a pessoa morre, isso é latrocínio. Se para garantir a detenção de uma coisa subtraída você usa violência e a pessoa morre, isso é latrocínio. Se para garantir a impunidade pela subtração de algo você usa violência e a pessoa morre, isso é latrocínio. Ou seja, o latrocínio perfeito, tudo vai depender do contexto fático, meu amigo Emanuel. O latrocínio é o roubo, o latrocínio ocorre quando num roubo, em virtude da violência usada, resulta morte. É o que está descrito no artigo 157,
Parágrafo 3º, infine. Essa morte pode ter sido causada tanto dolosa quanto culposamente, mas ela tem que decorrer da violência usada para o roubo. E repito, a violência usada para o roubo é a violência para subtrair, a violência para garantir a detenção da coisa subtraída ou a violência para garantir a impunidade pela subtração. Lembrar que não necessariamente a morte virá a título de culpa, ela pode vir a título de dolo ou a título de culpa. Exemplo, eu quero fazer com que eu quero roubar teu carro. Aí o ladrão, para roubar o carro da vítima, aborda a vítima num sinal, coloca a arma na cabeça da vítima, manda a vítima sair. A vítima tá demorando para sair, ele vai lá dar um tiro na cabeça da vítima, tira a vítima do carro, já morta ou ainda agonizando, e vai embora com o carro dela e ela morre. Latrocínio. Acabou. Acabou. Agora, essa morte foi dolosamente provocada. Morte que decorreu da violência usada para o roubo, a violência para subtrair. Agora, quer ver outro lado? A gente pode, por exemplo, na hora que vai roubar, dar um tiro na perna da vítima, que a vítima está demorando a sair do carro. Aí, então, ele deu um tiro na perna da vítima, e quando ele deu um tiro na perna da vítima, tirou a vítima dentro do carro, foi embora com o carro dela, só que a vítima perdeu sangue excessivamente e morreu. Latrocínio. Mas agora a morte decorreu de culpa, porque se ele quisesse matá-la, não teria dado um tiro na perna. Entenderam? Não é latrocínio. Se ela morre de susto, não é latrocínio, porque o latrocínio é quando a morte decorre da violência. É só você ler o 157, parágrafo 3º, enfim. Tá ok? Agora vamos lá. Agora, presta atenção. Pode acontecer de, então, por exemplo, o ladrão ir buscar e roubar um policial, né? O ladrão ir roubar um policial, e na hora que ele tá lá roubando o policial reage. E ele mata o policial porque o policial reagiu. Isso aqui é latrocínio? Aí é latrocínio. Agora vamos imaginar uma outra situação, que é o que tem acontecido muito aqui. O cara vai roubar. Aí ele rouba. O policial às vezes não quer nem que saiba que é policial. O policial faz tudo para não ser descoberto como policial. Faz tudo para que não se descubra que ele é um policial. Mas aí o cara vai e descobre que ele é um policial. Aí ele mata o policial. Porque o policial é policial. Entendeu? Simplesmente porque o policial é policial. Então, essa morte decorreu da violência. Essa morte decorreu da violência usada para roubar, usada para subtrair, usada para garantir a detenção da coisa subtraída ou usada para assegurar a impunidade pela subtração? Não. Aqui matou por vilania, pelo fato daquela vítima ser policial. Se ela não fosse policial, teria sido liberada, mas ela era policial e acabou, morreu. Aí, queridos, o que nós vamos ter é um roubo e um homicídio qualificado pelo fato de um policial ter sido morto pelo fato de ser um policial, pela qualidade de ser policial. Então, cuidado, que continua sendo crime hediondo. Por quê? Veja, porque o homicídio qualificado é hediondo, gente. O homicídio qualificado está definido no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.137 como crime hediondo. Então, aqui é crime hediondo porque é homicídio qualificado. Se for latrocínio, é hediondo porque é latrocínio. Agora, aqui é hediondo não porque é latrocínio, mas é porque é homicídio qualificado. Então, para capitularmos a conduta daquele que pratica um crime contra policial, no contexto, eu tenho que verificar a situação fática. Tá ok? Agora, crime contra a vida do policial ou de parente agora é caracterizado como crime hediondo? Sim, desde que tenha sido praticado pelo fato de ser policial. Entendeu? Se ele não tem nada a ver com o fato dele ser policial, isso não é uma qualificadora. Exemplo, vamos imaginar, o policial foi jogar o seu futebol. Tava jogando futebol e aí, de repente, só uma briga no futebol, um puxou a arma pro outro e matou. Olha, tem que saber da qualidade da vítima. Ele sabia que estava matando um policial, mas ele matou um policial, nesse caso do futebol, porque era policial? Não. Não é. Entendeu? Obrigada, meu amor, quem tá escrevendo aqui, peraí. Ah, lindinha, eu não consegui. Só vi Thor no final. Um beijo, meu coração.
tá? Agora, entenderam o que eu quero dizer? Nesta hipótese, é porque se trata de um policial, tá? Agora, a questão do filho adotivo, né? Veja, na lei está contemplado que a qualificadora existe quando a vítima é o policial ou seu parente consanguíneo até o 3º grau. E isso é um absurdo. Porque não fala de parente até o 3º grau, fala de parente consanguíneo. E como falar isso numa Constituição que não faz, por exemplo, não permite que se estabeleçam diferenças entre filhos adotivos, adulterinos, consanguíneos, enfim, né? Então, esse é um grande equívoco da lei e tem sido interpretado da seguinte forma: como o direito penal deve ser interpretado sempre de forma restritiva, como não cabe analogia e malam partem no direito penal, olha o que... Meu nome é Cláudia Barros, sou professora Cláudia Barros, sou promotora de justiça aqui no Rio de Janeiro, querido. Tá certo? E como ali não está contemplada a situação do filho adotivo, a doutrina majoritária tem se posicionado no sentido de que não engloba o filho adotivo. Tá ok? Vamos ter que ter jurisprudência para isso. Era mais fácil que nós tivéssemos uma alteração legislativa para adequar isso. Ia ser muito mais fácil. Tá ok? Então, queridos, eu só peço que vocês, ao analisarem, ao tipificarem, verifiquem, absurdo completo, meu amor. E eu digo isso de carteirinha. Isso é uma coisa que inclusive me dói pessoalmente. Agora, você veja que tudo isso, para nós tipificarmos, nós vamos ter que analisar o caso concreto. Então, eu repito, matar um policial pode ser um homicídio, como seria um homicídio para qualquer pessoa, pode ser um homicídio qualificado, pode ser um homicídio, pode ser um latrocínio, pode ser um roubo com homicídio, tá certo? Então, meu amor, teve a live do Face, cara, só que caíram, mas foram, olha, a minha internet estava muito instável, aí caíram os vídeos, e aí eu tive que começar de novo, tá bom? Mas estão lá os vídeos, falei hoje de peculato, tá? Para quem não tá assistindo, eu estou dando uma live completa pelo Facebook sobre crimes contra a administração, mas no Face completa. Presta sim, é muito legal. Tem vídeos lá muito maneiros que estão ficando lá maneiríssimos, tá bom? Depois eu posto... Não, eu vou passar a postar no YouTube sim, que estão pedindo. Se eu concordo com a pena de morte, meu amor, eu devo dizer a você que não vejo a pena de morte como solução, não, sabe? Não vejo a pena de morte como solução. E eu vou dizer que nesse caso, sabe, querido? Nesse caso, talvez o meu raciocínio de que a pena de morte não seja cabível tenha muito a ver com a minha fé cristã, sabe? Eu sou católica, praticante, e eu não consigo concordar com a pena de morte por causa das minhas convicções religiosas, eu devo dizer isso para você. Mas, de qualquer forma, nós temos uma Constituição que não admite a pena de morte. E mais, sabe, meu amor, Não, esse negócio que só morrerá pobre não é por isso, é independente de qualquer pessoa. Entendeu, meu preto? Eu acho que aqui não é por conta dos erros, porque erros sempre acontecerão em qualquer lugar, né? O lance é que nós não temos pena de morte na nossa Constituição, que é vedado, e como nós somos signatários do Pacto de São José, nós ainda temos a vedação retrocesso. Nós não podemos nunca mais, a rigor, prever a pena de morte. Nós nos comprometemos a isso. Tá certo? O Julie, um beijo pra você, Julie. Esposa do meu querido Tiago aqui. Então, gente, é isso que eu queria dizer pra vocês hoje sobre essa questão aí das mortes dos policiais. Mas numa próxima live, sabe o que eu quero falar pra vocês? Eu quero falar o seguinte. Eu quero falar pra vocês sobre a questão de tentativa de latrocínio. Existe tentativa de latrocínio? Isso fica para uma próxima live. E outra coisa que eu quero dizer para vocês também, já que nós estamos falando aqui de policiais, tem como gravar simultaneamente, sim, eu vou tentar fazer.
Agora, eu quero falar uma coisa pra vocês. Policial pode atuar em legítima defesa? Sempre. Policial pode matar em legítima defesa? Eu posso matar, você pode matar, policial pode matar. E é verdade que para o policial atirar, para o policial matar em legítima defesa, ele precisa ser antes alvejado? Claro que não. É óbvio que não. Porque a legítima defesa é uma excludente de ilicitude que cabe tanto quando se tem uma agressão atual, como quando se tem uma agressão iminente. Não precisa ser uma agressão que já aconteceu. Uma agressão que está acontecendo é uma agressão atual ou iminente. Então, gente, não tem esse. É atual ou iminente. A que está acontecendo ou a que está prestes a acontecer. Tá certo? Então, e pode ser própria ou alheia. Então, policial, ele pode sempre atuar em legítima defesa. Por falar nisso, galera, eu agora vou acabar esse Periscope. Por favor, me responda o que, meu amor? Leonardo, o que você perguntou, meu bem? Cadê? Não tem munição no estado do Rio de Janeiro, já estão... Ah, já. Cara, não tem nem papel. Estamos mal. A professora, também cabe legítima defesa contra policial? Claro que cabe legítima defesa contra qualquer pessoa que esteja atuando, realizando uma agressão injusta. Meu Facebook é o Cláudia Barros Porto Carreiro. Tá certo? Ou eu não posso falar de que eu acho das abordagens policiais em geral, meu amor. Eu tenho que analisar cada abordagem, entendeu? Cada abordagem policial. Eu não posso falar, as abordagens são corretas, as abordagens são erradas, porque, por Deus, meu amor, com muita sinceridade, eu acho muita leviandade falar sempre contra a ação da polícia, sabe? Porque existem muitas situações em que se fala mal da atuação da polícia, porque virou moda falar mal da atuação da polícia. E eu não posso fazer isso, porque a polícia é um órgão do Estado. A polícia é o Estado, não é? E se a polícia é o Estado, a polícia tem que ser tratada como Estado. Agora, se existir lá alguém que esteja desvirtuado, esse não é policial, esse é bandido fardado. Aliás, não devia nem estar com a farda. Então, é tirar a farda dele e deixar quem presta. Entendeu, meu amor? Então, é muito fácil a gente generalizar. Qualquer generalização que eu faça, eu estarei errado. Eu estarei completamente equivocada. Tá certo, meu amor? E exatamente, errados, criminosos, corruptos existem em todas as profissões. Tá certo, meu amor? Então, não existe legítima defesa. Por exemplo, desculpe, quando um policial mata, a excludente de ilicitude para ele é legítima defesa. Não é o estrito cumprimento do dever legal, porque não é estrito cumprimento do dever legal para ninguém matar. Tá ok? Não é estrito cumprimento do dever legal para ninguém. Ele não pode matar e alegar estrito cumprimento do dever legal, porque aqui não tem pena de morte, então não é estrito cumprimento do dever legal. Tá certo, meu amor? Mas eu repito, qualquer generalização está equivocada. Temos que analisar caso a caso. Joinha? Um beijo no seu coração. Fique com nosso Senhor. Que Deus abençoe, ilumine e guarde todos vocês. Próxima live qual é, hein? Temos ou não temos tentativa de latrocínio? E vou dormir, sabe por quê? Porque tomorrow eu tenho aqui, inclusive, feito pela OAB aqui da Barra da Tijuca e pelo 31º Batalhão de Polícia Militar, eu vou fazer justamente uma palestra sobre legítima defesa praticada por policiais. Tá joia? Um beijo para todos vocês. Tudo de bom para vocês.